Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, amados, abrir as nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, dando continuidade. Aleluia, aleluia. Amém. Está desligado. Irmão Carlos, leia para nós. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Começa no 5. Amém. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e bendito, Senhor de toda sabedoria, meu Deus, suplicamos a tua misericórdia, que possamos examinar as Escrituras, examinar a tua palavra nesta hora, alcançar entendimento em Cristo Jesus, compreender, meu Deus, a tua boa, perfeita, agradável vontade. Meu Deus, nos ajuda a alcançar o verdadeiro temor diante de ti, temor diante da tua palavra. Deus abençoa, Senhor, cada vida que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia, amém. Como Jesus falou, examinai as Escrituras. E quando ele disse examinai as Escrituras, naquele momento, o Novo Testamento não estava escrito. Jesus ainda nem tinha morrido, nem tinha se entregado na cruz. Os discípulos ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo. Eles ainda não compreendiam nada, né? E Jesus disse, examinai as Escrituras. Então ele estava falando do Velho Testamento, que ele dizia, né, que desde Moisés e todos os profetas escreveram a respeito dele. Então nós precisamos, amado, examinar as Escrituras. Não podemos estar alicerçados em um versículo aqui, um versículo ali, não. Nós precisamos examinar toda a Escritura. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 160, a soma da tua palavra é a verdade. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? É a soma da palavra. A soma da palavra. Então a palavra não é a verdade, a soma da palavra, né? Porque a palavra tem muitos versículos obscuros que nós não conseguimos entender. Então precisamos examinar as Escrituras. E como nós temos visto até agora, o livro de Apocalipse, revelação a João, né? A Bíblia diz, nós já passamos por isso, mas a Bíblia diz que foi apresentado um livro diante de João. E que ninguém podia, nenhum ser nos céus, nenhum ser celestial, nem baixo na terra, jamais poderia abrir aquele livro. E João começou a chorar.
Então o anjo falou com ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir este livro. Então apareceu o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, e abriu o livro. E quando ele abriu o livro, ele tinha 7 selos. E nós vimos que cada selo foi uma tragédia acontecida no mundo, né? Isso ainda vai acontecer. Os selos ainda não foram abertos. Então foi o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto selo, como nós já vimos. No 6º selo foi apresentado 7 anjos com 7 trombetas, que haveriam de tocar as trombetas. E os anjos tocaram as trombetas, e na 5ª trombeta, a Bíblia diz que o sol se escureceu e a lua se escureceu. Quer dizer, né? Depois que o sol e a lua se escurecer, depois disso é que Jesus virá. Mas antes do sol e a lua se escurecer, muitas coisas hão de acontecer. Como nós vimos, as trombetas tocando. E a Bíblia diz que ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Então, é a última trombeta, é a 7ª trombeta. Então, o que quer dizer? Se os mortos vão ressuscitar, se o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta, significa que a igreja do Senhor estará na face da terra. Irmão Carlos estará lendo para nós em Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Amém. Preste atenção. Aos 10 chifres que foi apresentado a Daniel, como nós vemos também em Apocalipse, né, está falando de um reino, né? Diz que quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino. Então os animais são reinos, né? São uma nação, e se levantarão 10 reis. E deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que a cada rei é uma vida. Pode ser 10 anos de reino, pode ser 20 anos, 30 anos, 40 anos. Para Deus não faz diferença, sabe por quê? Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque o Senhor, Ele é onipresente em todos os tempos. Aleluia. Continua, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Amém. Então presta atenção, irmãos. Nas mãos deste rei, que é o anticristo, um que vai abater bem depois e abate 3 reis, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Ele vai falar o que ele quiser contra Deus. E consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Presta atenção, este anticristo ele vai tentar mudar toda a lei de Israel. Tudo aquilo que está escrito ele vai mudar. E os santos vai ser entregues nas mãos dele. Ele vai batalhar contra os santos e vai matá-los. Ele vai destruir a igreja. Ele vai destruir os santos do Senhor. Porque foi entregue nas mãos dele. Não é isso? Por isso Jesus diz, quando ele vier, porventura achará pé na terra. Porque a igreja estará tão fraca que não vai conseguir resistir ao anticristo. Vai apenas perseverar. Vai vencer a besta, vai morrendo. Como eu falei ontem, que Jesus venceu morrendo. Amém? Continua. Versículo 20, até o 25, né?
Isso. Agora o 26. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. Não, leia de novo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. Amém. Mas no tribunal se assentará e lhe tirará o domínio e o destruirá para sempre. O apóstolo Paulo diz que este iníquo, que é vindo segundo a eficácia de Satanás, será destruído pela manifestação da vinda do Senhor, que o matará com o sopro da sua boca. Então preste atenção, isso que o irmão Carlos leu, que ele proferirá palavras contra os santos, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, porque estes lhe foram entregues. Olha o que está escrito em Apocalipse no capítulo 13. E adorarão o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Né? Então este rei se tornará muito poderoso. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses, né? 2 tempos e metade de um tempo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e também dos que habitam nos céus. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Os irmãos estão vendo? A mesma coisa que está escrita em Daniel. Uma palavra confirmando a outra. Jesus diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas é confirmada toda a verdade. Então nós vemos aqui a boca de Daniel, o livro de Daniel falando, e de João, a revelação de João. Porque a soma da palavra é a verdade. Então Daniel diz que os santos serão entregues na mão dele. E ele vai vencê-los. E a revelação aqui diz: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Amém. Irmão Rafael, leia para nós Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. De 4 a 6, do capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos ver como que os santos irão vencer a besta. Porque está mostrando que a besta vai matá-los. Agora nós vamos ver como que os santos venceu a besta. Pode ler, irmão Rafael. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! Olha, amados, como é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que os santos serão entregues na mão do anticristo. Esta é a visão do homem. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Olhando como homem, a besta, o anticristo está vencendo a igreja, está matando, está degolando, está crucificando, está queimando, está jogando aos leões, né? Aos olhos do homem, a besta está vencendo, o anticristo está vencendo a igreja, mas aos olhos de Deus é diferente. Aos olhos de Deus diz: então vi os tronos, e aos que estavam e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. A visão de Deus é que a igreja estava vencendo. A visão de Herodes, ele estava matando os apóstolos. Ele matou Tiago. Ele preparou Pedro para matar depois. Aos olhos de Herodes, ele estava vencendo. Mas aos olhos de Deus, a igreja está vencendo. Aleluia. Jesus venceu quando ele foi crucificado na cruz do Calvário e ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém. Aleluia. E a igreja vai ressuscitar. Amém. A igreja vai estar com Cristo. A igreja vai vencer a besta. A igreja vai vencer o sinal da besta. Porque eu não posso falar que eu venci o Mike Tyson. Eu posso falar que eu venci o Mike Tyson? Não posso. Eu nunca nem estive diante dele. Certo? Mas o que a Bíblia diz? Que os santos, né? Presta atenção. E vi as almas daqueles que foram degolados, né? Que não adoraram a besta nem a sua imagem e nem receberam o sinal na fronte, né? E reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então significa que a igreja esteve diante do anticristo. A igreja foi morta, a igreja foi destruída. Os salvos, né? A igreja foi degolada, crucificada, queimada. Por quê? Porque venceu o anticristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, continuando no capítulo 13, nós vemos que foi permitido ao anticristo fazer guerra aos santos. Como ele faria guerra aos santos se a igreja já tivesse sido arrebatada? Os irmãos estão entendendo? Como poderia fazer guerra aos santos e vencê-los se ela já não estava aqui, como muitos pregam? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isto é uma mentira, amados. A verdade prevalece, a palavra de Deus. Amém. A verdade está na revelação de Apocalipse. A verdade está na revelação a Daniel. Voltando, já leu Daniel 8, 19, 25, irmão Carlos? Então leia para nós. Presta bem atenção, amados. Daniel, capítulo 8, versículo 19 a 25. Algum irmão quer acompanhar? Espera um pouquinho, irmão Carlos. Amém? Pode ler, irmão Carlos. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Te farei saber no último tempo da ira. É uma revelação. Daniel, eu vou te fazer saber o que vai acontecer no último tempo da ira. Quer dizer, no fim dos tempos. Continua. Aquele carneiro que vistes com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Amém. Então nós vemos que quando aparece um animal em Apocalipse, em Daniel, são reinos. Quando aparece chifres, são os reis daquele reino. Continua. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão na mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Amém. Espera um momentinho, irmão Carlos. Presta atenção. A Bíblia diz de um bode peludo. Ele é o rei da Grécia, com grande chifre que tinha entre os olhos, e é o primeiro rei. O tecido quebrado e levantado, 4 outros em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão da mesma nação, da Grécia. Porém, não com a força dele.
Aleluia. Não com a força dele, mas no fim do reinado deles, igual eu falei, irmão, a cada rei pode ter passado 10 anos, como 50, como 80. Teve reis que reinaram 40 anos, como Davi, como Saul, como Salomão. Outros reinaram 60 anos, outros reinaram 1 ano. Então, a cada rei são gerações que passam. É uma geração que passa, são vidas que passam. Então, desse bote peludo foram, só um momento, tinha entre os olhos, o tecido quebrado, levantou-se no lugar dele 4 reinos, que se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Continua, 23. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Então no fim do reinado deles, quando passarem todos estes reis, no fim do reinado deles, se levantará um, né? Quando os transgressores tiver chegado ao cúmulo. Olha como o mundo está indo hoje, de mal a pior, cada geração pior que a outra. Pais estrupando filhas, filhos estrupando mães, pais matando filhos, filhos matando pais, né? Então se entre família onde o amor prevalece, o amor está faltando, imagina com estranhos. Se as pessoas têm coragem de fazer o mal ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, imagina com os outros. Se tiver oportunidade, imagina com os outros. E o mundo de hoje, casamentos ilícitos, né? Falta de amor. Então os transgressores estão caminhando para o cúmulo do absurdo. Então diz aqui, mas no fim do seu reinado, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz de semblante que entende enigmas. Ele é ruim e ele entende enigmas, ele entende coisas ocultas, bruxarias, né? Ele entende visões, ele entende a situação do mundo, ele entende tudo, porque o seu poder é segundo a eficácia de Satanás. Continua, irmão Carlos. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Viu? E engrandecerá a sua força, mas não por seu próprio poder. Continua. E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Ele vai destruir os poderosos, ele vai destruir os reis, ele vai destruir os presidentes, os governadores, ele vai destruir todos os poderosos, porque ele vai ser a autoridade máxima no mundo. Certo? Como a Bíblia diz que ele vai proferir blasfêmias contra Deus e contra todas as regiões celestiais. Ele vai, e o santo será entregue em suas mãos. Então ele vai destruir os poderosos. Todo aquele que quiser se levantar, ele vai destruir. E o quem mais? O povo santo. Quem é o povo santo? A igreja. Então vai destruir os poderosos e o povo santo. Né? Amém. Versículo 25. E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração. Se engrandecerá e, por causa da tranquilidade, destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão, sem quebrado. Amém. Será quebrado. Sem mãos, será quebrado. Ele será quebrado. Ele vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus. Que a Bíblia diz a Nabucodonosor, aquela estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, tal, né? E pernas de coisa, tá? E depois os pés de barro, mas de repente vem uma pedra do alto e destrói aquela estátua. Vai ser sem mãos. Ele vai destruir, ser destruído sem mãos. Irmã Kênia. Na minha tradução, o finalzinho fala assim, mas será quebrantado sem esforço de mãos humanas. Sem força de mãos humanas. Se a gente for lá na estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver tudo isso aqui confirmado.
Porque a soma da palavra de Deus é a verdade. Não existe mentira dentro da palavra de Deus. É só as pessoas examinar uma coisa confirmando a outra. Rafael, vê no seu celular, você consegue achar que Jesus vai destruir este iníquo com o sopro da sua boca. Tudo isso mostrando que o anticristo ele vai ser destruído sem mãos humanas. Jesus não precisa tocar nele para destruir. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. E ele vai destruir esse iníquo somente com o sopro da sua boca. O que nós destruímos com o sopro da nossa boca? Quase nada, né? Uma pulga a gente não consegue destruir com sopro, assim, só manda ela para lá, né? Nós não conseguimos destruir nada com o sopro da nossa boca, porque o sopro é uma coisa insignificante, mas o sopro da boca do Senhor Jesus destruiu o anticristo. Eu falo destruiu porque a palavra de Deus está escrita, Deus não tem tempo, mas Jesus vai destruir o anticristo, né, com a manifestação da sua vida. 2 Tessalonicenses 2:8. Você pega para nós, irmão Carlos. Rapaz, já tem no celular. Está aqui. Então leia para nós. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aleluia! E destruirá pela manifestação de sua vinda. Viu? Com a manifestação da sua vinda, o Senhor Jesus vai destruir o anticristo, o iníquo revelado, com o sopro da sua boca. Só que até aí, quando isso acontecer, né, vai ser na manifestação da sua vinda, quando ele vier buscar a sua igreja, isso significa que a sua igreja estará no domínio do anticristo. Por isso nós vimos em Daniel que ele destruirá o poder destruirá os poderosos e o poder do povo santo, e o povo santo. E agora, irmão Rafael vai ler mais uma vez para nós. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia! Então o anticristo vai manifestar, vai destilar o seu ódio. O 9 continua assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Amém. Qual? Os sinais e maravilhas enganadoras. Porque a besta que foi ferida mortal, como nós vimos ontem, ela foi curada. E o dragão deu todo o poder para ele. Então, nós lemos no Apocalipse que ficaram todos maravilhados. E dizia, quem é semelhante à besta? Né? E foi, deixa eu ver aqui, no capítulo 13, versículo 4 diz, e adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. Quer dizer, a autoridade da besta, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, foi o que o Rafael leu agora. Leia aí, Rafael. Você tirou? Não está marcado. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Amém. Então, e aqui a minha passagem aqui diz, né? O Rafael leu que é segundo a eficácia de Satanás. E aqui diz que adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então o governo do anticristo vai ser mundial, universal, né? Ele destruirá todos os poderosos e vai reinar absoluto sobre todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus.
no versículo 11 do capítulo 13 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo dos céus à terra à vista dos homens. Eles vão fazer descer fogo dos céus à vista dos homens. Infelizmente, amados, nós vivemos por vista, nós acreditamos no que vemos. Somente os justos vivem pela fé, como a palavra de Deus nos diz: o meu justo viverá da fé. Mas o homem, ele vive daquilo que ele vê, ele acredita no que ele vê. Por isso a palavra de Deus nos diz: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia! Eu não vi nada disso, ainda nem aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Aleluia! E eu estou esperando que, se acontecer, eu preciso vencer a besta. E como que eu vou vencer a besta? É me sujeitando a ela? Não, é enfrentando e morrendo, e negando, né? Nós só vamos terminar isso aqui, essa leitura aqui, para terminar o culto. E operava grandes sinais, de maneira que fazia descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Jesus diz assim, quando os discípulos vieram todos alegres, né? Jesus diz: eu via Satanás descer como fogo dos céus. Satanás só não pôde descer fogo dos céus no dia que ele tinha que provar que era Deus, lá com Elias. Então, Satanás tem este poder, amados. Mas naquele momento, os anjos trancafiaram Satanás. Por quê? Porque o duelo era: aquele que descer fogo dos céus é Deus. E Elias deixou, né, os profetas de Baal clamar primeiro. Então, se Satanás fizesse descer fogo dos céus, Elias nem teria oportunidade. Os irmãos estão entendendo? Elias nem teria oportunidade de clamar ao seu Deus. Mas, ainda que Satanás possa descer fogo dos céus como ele já desceu, naquele momento ele não podia, porque é o Senhor que o estava segurando. Os anjos do Senhor: isto você não vai fazer. Você pode fazer em outras épocas, você pode enganar a outros, mas o meu profeta você não vai enganar, o meu povo você não vai enganar. Provar que você é Deus, você não vai provar. E Satanás não pôde descer fogo dos céus, aleluia. Mas em outras épocas ele desceu, aleluia. E por meio dos sinais lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Imagina, amados, uma imagem falando. Como eu falei antes, uma imagem sangrando. Imagina uma imagem falando, para enganar. Por quê? Porque as pessoas, né, vivem pela vista, serão enganados. O mundo vai ser enganado. Satanás vai vir com todos os seus prodígios, mas somente aqueles que têm o seu nome escritos nos céus, que estão se preparando, é que vão resistir e vão vencer a besta. Como eu falei ontem, né? Gerações e gerações têm passado, guerra não tem acontecido. O Brasil tem gastado bilhões, trilhões, né, com aviões, com tanques de guerra, com submarino, e a guerra não aconteceu. Já pensou se, tantos bilhões jogados fora, tantos trilhões jogados fora, vamos parar com esse negócio. O exército agora vai ficar tranquilo, dentro do quartel, a marinha também, a aeronáutica também, nada de gastar combustível, nada, não vai ter guerra não. E ninguém se prepara. Vem a guerra e estamos destruídos. Então o que é? É melhor estar preparado e não passar
do que não estar preparado e passar. Muitos não vão passar. Pastor Francisco não passou. Irmã Cida não passou. Irmã Sila não passou. Pastor Pimenta também não. Quantos estão morrendo antes da grande tribulação? Mas nós estamos vivos. Nós não sabemos, às vezes amanhã nós vamos embora, então não vamos passar. Mas e se nós continuarmos? E vir a grande tribulação, e nós não estivermos preparados, vamos ser derrotados. Não é? Aquele que sabe o adversário que tem, ele se prepara mais forte do que o seu adversário. Ele tem que estar mais forte do que o seu adversário. Lembrando o filme do Rambo, não, Rocky Balboa, quando ele viu que ele não podia vencer aquele russo, o que ele foi? Ele foi onde o russo treina. E lá ele treinou mais do que o russo, e ele venceu o russo. Mas se ele não se preparasse, ele seria morto como foi o amigo dele. Estou usando isso, tenho certeza que os irmãos já assistiram, e muitos que vão ouvir essa mensagem já assistiram e entendem. Então é melhor estar preparado e não passar, do que não estar preparado e passar. Amém. Aleluia. Terminando, 2 minutos. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha onde o anticristo vai pegar a humanidade. Hoje, para você comprar, você precisa ter dinheiro. Com dinheiro você compra tudo. Mas daquele dia em diante, só vai comprar quem tiver o sinal na testa ou na sua mão direita. Quantas mães vão ver os seus filhos chorando? Mãe, eu quero leite, mãe, eu quero pão. E a mãe morrendo de fome, 3 dias, 5 dias, 1 semana sem comer, desfalecendo de fome, vendo seu filho morrer de fome. Mulheres grávidas precisam se alimentar para ter leite, não se alimenta, não vai ter leite para a criança, e vendo as criancinhas morrendo. A irmã Kênia arrupia só de pensar, irmã Kelly também. Vou falar Kênia porque está amamentando. Imagina, irmãos. Quem não tiver o sinal, não vai comprar. Não vai comer. E a Bíblia diz, Jesus fala, que muitos trairão uns aos outros. Uns vão trair aos outros. Irmãos vão trair aos irmãos. Sabe como? Para ter crédito com a besta, vai entregar o seu próprio irmão, vai entregar sua mãe, vai entregar o seu pai. Ah, meu pai não tem o sinal não. Meu pai está comendo, não tem sinal, minha mãe. E a besta vai lá, ou você recebe o sinal. Eu falo a besta, né? Os seus militantes, seus soldados. Não vai receber não? Não. E começa masmorra, é preso, lançado no cárcere, ameaçado e degolado. Seus filhos são pegados e lançados na parede. Irmãos, é isso que a igreja vai passar. Todo aquele que não receber o sinal vai ser cruelmente tratado até a morte. Aí é por isso que nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9, as almas revoltadas. Ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? As almas sentidas. Por que não vingas, Senhor? E foi dada a elas vestes brancas. Calma, até que, só leio aqui, amados, e eu terminei. Só para mim não falar coisa. Quando abriu o 5º selo,
vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, né? A besta os matou. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Este pouco de tempo pode ser 10 anos, 20 anos, né? O anticristo matando, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haviam sido mortos, como também eles foram. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos morrendo com mortes naturais, uma enfermidade, de repente, do coração, né? Mortes naturais, mas naqueles dias vai ser crueldade do anticristo. Pessoas que vão ser mortas como eles também foram. Vingas o nosso sangue. Pessoas que tiveram seu sangue derramado. Não foram pessoas que foram mortas normalmente como qualquer um, não. Foi pessoas que teve o seu sangue derramado e queria vingança. Mas, não, calma. Até que se complete o número daqueles, né, de seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Aleluia. Terminamos. Os irmãos estão entendendo? Amém. Alguma pergunta? Amém. Então vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por este estudo. Por isso, amados, nós estamos fazendo esse estudo porque a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que nós tenhamos sabedoria, nós precisamos ter medo, né? Medo de pecar contra Deus, porque não vai ser fácil. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, somos gratos a Ti, Senhor, pelo estudo nesta noite, pelo ensinamento nesta noite. Eu te agradeço, Deus, te louvo, Deus, te louvo, Senhor, por cada palavra, Deus, por cada versículo que foi lido nesta noite, que nos traz conhecimento, entendimento, meu Deus, que nos ensina a temer diante de Ti, da Tua palavra. Deus nos ajuda para que nós possamos vencer e ser mais do que vencedores, pelo Teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Jesus disse, né? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Para elas serão muito mais duras. Não tenha medo de morrer. Vamos partir do Senhor.